Olá, bem-vindos! Eu sou a Renata Sotero, consultora de recursos humanos da Elliott Scott Brasil, uma consultoria especializada em recrutamento e seleção de profissionais de recursos humanos de média e alta gestão. E esse é o nosso Café das 10. A ideia é aquela pausa para o cafezinho, para que a gente possa conversar sobre temas que sejam do seu interesse, estejam acontecendo nesse momento. E hoje, para falar sobre como capacitar gestores a gerirem suas equipes remotamente, a nossa convidada é a Milena Gentil, diretora de recursos humanos da Videojet. Bem-vinda, Milena. Olá, Renata, bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, desse momento tão incerto que estamos vivendo. Fico muito feliz e muito grata pelo convite. Obrigada, Milena. É um prazer receber você. E vamos lá, Milena, conta um pouco para a gente como é que a área de RH se estruturou para atender as demandas nesse momento em que as pessoas foram colocadas em isolamento social, em quarentena, trabalho remoto. Como é que vocês se estruturaram? Renato, eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi até entender o que estava acontecendo, né? Tudo foi muito rápido. De um dia para o outro, nós percebemos que muitos dos nossos funcionários, além do medo, obviamente, de estar no escritório, também já estavam com as demandas em casa, precisando cuidar dos filhos. E a nossa primeira ação foi suportar realmente a organização, trabalhar rapidamente com a área de TI e com os próprios líderes para colocarem essas pessoas nas suas casas, né? Parece que é fácil a gente virar a chave e dizer que a partir de amanhã estão todos em home office, mas nós ainda tínhamos muitas posições, para você ter uma ideia, que nem laptops tinham, que trabalhavam com os seus próprios desktops dentro da empresa. Então, realmente foi uma logística muito grande para garantir que esses funcionários pudessem ter um ambiente de trabalho bacana dentro de suas casas, com os recursos, a estrutura necessária, mas principalmente que os líderes entendessem o que estava acontecendo naquele momento. Então, nós rapidamente, como RH, nos reunimos, alinhamos como seria a nossa estratégia e fomos trabalhar com esses líderes para que eles também se sentissem confortáveis nesse momento de mudança e apoiados, porque é algo novo para todo mundo, né? Com certeza. E aí, Milena, vem a grande pergunta, né? Quando a gente fala em trabalho remoto, né? Como capacitar esses gestores a gerirem essas equipes remotamente? Eu acho que o grande desafio, Renata, ainda continua sendo a questão da comunicação, né? No momento em que a gente tem uma crise, seja ela qual for, eu acho que tanto os líderes quanto os funcionários em geral, eles precisam se sentir ouvidos das suas dúvidas, das suas inseguranças, e a gente tentou fazer muito isso, colocar à disposição para ouvi-los, para entender o que estava acontecendo naquele momento com cada um, e principalmente explicar para esses líderes que não ia ser um simples home office. Né? Eu costumo falar que eu, por ter uma posição regional, eu já trabalhava em home office alguns dias na semana, e para mim foi uma novidade tudo o que aconteceu, porque além do meu trabalho, eu também comecei a ter o homeschooling da minha filha, eu também tive que parar para fazer o almoço, eu também tinha que atender a porta. Então, o conceito de home office dentro desse momento é diferente do que a gente estava acostumado. Então, a nossa abordagem com os líderes também passou muito por isso. Olha, entendam que todos nós estamos nos adaptando. Esse é um momento de aprendizado para os funcionários, esse é um momento de aprendizado para vocês, enquanto gestores, e nós vamos ter que passar por isso meio que trocando a roda do carro enquanto o carro está em movimento, né? Não deu tempo da gente fazer um treinamento, não deu tempo da gente fazer um manual de boas práticas, a gente foi aprendendo conforme foi acontecendo. Mas o que se mostrou super efetivo é essa comunicação, é realmente esse contato direto com o gestor e entender que o gestor também é humano, que às vezes a gente pede para o gestor colocar aquela capa de super, né, e mostrar que está tudo bem, e às vezes não é isso.
Então, a nossa abordagem foi muito de conte com a gente, fala com a gente para trazer as suas preocupações, as suas dúvidas e respeite um pouco do que está acontecendo no universo daquele funcionário que também, do dia para a noite, viu a sua vida virar de cabeça para baixo. Né? Então, comunicar, ouvir. Eu acho que uma parcela importante da comunicação é o escutar. E é isso que a gente tem trabalhado muito com eles. Muito interessante, Milena. E que tipo de outras ferramentas, né, vocês tiveram que utilizar para ter esse acesso mais próximo a esses gestores, né, e a interação? O que nós rapidamente fizemos foi dar um treinamento rápido de ferramentas de conectividade, então do Microsoft Teams, que é a ferramenta que a gente tem utilizado. Nós também criamos grupos de WhatsApp para trocar mensagens rápidas. Diariamente, a gente começou a se conectar no final do dia com esses líderes, mais para um bate-papo, né, sem uma agenda estruturada, mas para falar, e aí, como foi o dia de hoje, o que aconteceu de diferente, que aprendizados que você traz. E aí teve uma coisa muito legal que a gente fez com alguns líderes, porque é muito tenso, né, você de repente não ter mais a equipe ali perto de você estava acostumado a vê-los todo dia, e a gente percebeu que estava todo mundo muito tenso, e aí eu criei um grupo que chama Desafios da Quarentena, um grupo de WhatsApp, e aí adicionei alguns líderes. E ali o nosso objetivo era só compartilhar coisas legais e engraçadas da quarentena. Então, eu postava o meu look do dia de camisa e chinelo, e aí o outro postava as fotos das caras que estavam acontecendo durante as reuniões, o outro postava como estava o homeschooling com a filha, né? A filha estudando do lado ali. Então, isso também ajudou a trazer um pouco de leveza, isso também ajudou a trazer um pouco daquilo que a gente fala que é importante a gente manter, que é esse momento de descontração, é esse momento que você sabe que não é porque você está em casa que você não pode se conectar de uma forma mais leve e mais divertida com as outras pessoas. Então, acho que essas ferramentas de comunicação remota, vamos falar assim, né, o celular, o computador. Sabe uma coisa que voltou, que eu percebi também super engraçada? Nós começamos a usar de novo voz no celular, porque você percebe que a gente quase não usava mais, né? De ligar para porque tudo é tão automático ali na mensagem, e eu percebi que as pessoas voltaram a se falar por voz. Né? Acho que o celular ele voltou a ter aquele objetivo inicial que ele tinha de servir para uma comunicação aí mais próxima, de ouvir o que o outro está falando e não só ler. Então, todas essas ferramentas, elas têm ajudado a gente a manter essa proximidade. Lembrando que nós temos times do México para baixo, então, é claro que aqui o meu foco é mais contar para você do Brasil, mas a gente também tem esses desafios de fuso horário, a gente também tem desafios que nós estamos aprendendo a lidar e usando a tecnologia a nosso favor. Muito bacana, né? Essa volta a esse tipo de conexão, né? De aproximar mesmo, né? A gente quer ouvir a voz das pessoas, né? Muito bom. E aí, falando em termos de multigerações, né, Milena, e times muito diversos, que é o que que é o nosso cenário hoje, né? Quais são os principais desafios quando a gente fala, né, em liderar essas equipes de forma remota? Renata, eu acho que esse é um desafio que já vinha antes do tema trabalho remoto. Eu acho que o trabalho remoto, ele só veio reforçar que muito mais até do que geração, cada funcionário, cada pessoa tem a sua necessidade. Então, eu vejo, por exemplo, que no meu próprio time, eu tenho funcionários que se conectam bem cedinho, são super produtivos durante a manhã. Outros, se eu chamar para uma reunião antes das 10, eu sei que vai ser bem produtivo. Então, essa questão da geração, ela é importante, porque eu acho que cada geração tem aí as suas características principais, mas eu também acho que a gente tem que conhecer o outro dentro das suas necessidades. Isso vai além da idade, isso vai além do ano que você nasceu. Então, o que a gente tem reforçado muito como líder? Conversa com o teu funcionário, veja se é melhor para ele ter uma reunião logo às 8 da manhã ou se ele prefere uma reunião às 5 da tarde.
porque 8 da manhã os filhos estão acordando e aí ele está com toda a logística dentro de casa. Então, entender um pouco a característica de cada um, entender como cada um funciona, né? Como cada um produz, eu acho que é super importante. Quando a gente vai para a geração, especificamente falando, óbvio que a gente percebe que essa geração aí mais jovem, né? Nós somos uma organização com muitos funcionários jovens. Eles respondem muito mais rápido a essa questão da tecnologia, de se adaptar a novos ambientes, né? Eu acho que isso já está no DNA deles, eles já nasceram vivendo esse novo mundo, né? Mas me surpreendeu muito a forma como o que a gente conhece de geração X, que eu também estou ali, né? Outras gerações se comprometeram muito com a mudança. Então, hoje o que a gente vê é um compromisso muito grande. Isso não significa que todo mundo está feliz o tempo todo, não é isso. Mas as pessoas, elas entenderam a necessidade e elas responderam muito rapidamente, inclusive um ajudando o outro. Eu tive líderes, por exemplo, que decidiram deixar uma sala do Teams aberta o dia todo, e aí quem quisesse trabalhar conectado àquela sala, até como uma forma de você ir conversando sobre amenidades, podia fazer isso. Outros líderes decidiram colocar reuniões de início e de fim de dia, e aí eles foram percebendo que, de acordo com as características daquele time, algumas coisas funcionavam melhor, outras não. Então, sim, acho que tem uma questão de geração que passa muito mais por essa adaptabilidade, mas também tem o indivíduo. Eu acho que nessa hora é super importante você conhecer o teu time, saber o que funciona com cada um, para realmente você poder prestar esse suporte. Então, são pontos muito interessantes, né? Porque cada vez mais a gente tem que olhar individualmente, né? O que funciona para uma equipe não necessariamente vai funcionar para outra. Então tem que se adaptar e tem que ter esse olhar cuidadoso. Exatamente. E aí eu aproveito para pegar esse gancho, Milena, e te perguntar qual será o papel do RH nesse novo normal, né? Quando nós voltarmos a entender qual é o novo contexto que a gente vai atuar, né? Qual que é a sua visão? Renata, o que eu percebo é que cada vez mais a palavra inovação vai sair do conceito e vai vir para a realidade. Então, eu vou te dar um exemplo. Logo que nós entramos em trabalho remoto, nós acabamos suspendendo os treinamentos. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a colocar todo mundo em sala de aula e fazer os treinamentos presenciais. E aí a gente começou a perceber que talvez vai demorar um pouco, ou talvez não volte mais a ter a sala de aula com todos sentados na tua frente, você com o flip chart, né? Então, a gente começou a trazer práticas de capacitação. A gente lançou um programa que chama Programa de Aceleração da Capacitação, que são treinamentos ministrados totalmente online por várias áreas da empresa, desde a área de produtos, a própria área de RH, de vendas, porque a gente percebeu que a gente não pode parar. A gente tem que se adaptar a esse novo momento e até usar esse momento a nosso favor. Porque quantas vezes a gente já começou a falar sobre a revolução digital, ou quantas vezes a gente já começou a falar sobre práticas flexíveis, mas como que a gente quer trazer práticas flexíveis se os nossos processos eles não estão adaptados a essa flexibilidade? Então, nós começamos a dar treinamentos 100% online. Nós estamos agora nos planejando para voltar com os treinamentos de desenvolvimento de liderança também online, que são mais intensos, mais longos. E aí vamos fazer 2 horas por dia por uma semana, vamos fazer 3 horas por dia por 2 dias, mas a gente percebeu que a gente não pode parar, né? O novo normal, mesmo depois que, se Deus quiser, passar toda essa questão da saúde e tudo, vai também ajudar a gente a pensar como que a gente vai facilitar a vida dos nossos funcionários e ainda assim desenvolvê-los e ainda assim desafiá-los a seguir o processo da empresa de uma forma totalmente nova. E, por último, eu acho que tem 3 coisas que não mudam, seja no novo normal, no antigo ou em qualquer prática, que passa pela questão do respeito, do feedback e do reconhecimento. Então, eu acho que o RH, ele tem que dar ferramentas para o líder, suportar o líder
a lembrar que ele tem que respeitar aquele funcionário como ser humano, ele tem que continuar dando feedback, porque a performance, a entrega tem que continuar, e por fim tem que reconhecer que esse time, que os funcionários em geral, as empresas em geral, estão fazendo um baita trabalho para passar por algo totalmente novo e inesperado. Então, para mim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, é continuar motivando os funcionários, continuar desafiando os funcionários a darem o seu melhor, a entregar resultado no mundo totalmente novo e principalmente ajudar os líderes a encontrarem a sua missão também. Muito bom, Milena. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você hoje. Eu que agradeço, Renata. É sempre bom a gente falar um pouquinho, trocar as nossas experiências, né? Porque a gente também não sabe se o que a gente está fazendo é certo, mas com certeza estamos todos trabalhando para acertar e para fazer o melhor. Então, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. É super bom a gente ter um momento de pausa durante o home office e escutar, né, de outras pessoas, escutar outras práticas. Então, eu parabenizo realmente vocês pela iniciativa. Muito obrigada. Pessoal, essa foi a Milena Gentil e esse foi o nosso Café das 10. Se vocês gostaram, curtam no canal, acionem também, né, habilitem o sininho para que vocês recebam os avisos assim que nós postarmos novos vídeos e escrevam para a gente se vocês quiserem de algum tema específico. Obrigada, esse foi o nosso Café das 10 e até a próxima.